Nesse primeiro domingo do mês de agosto, nós celebramos a vocação sacerdotal. Vamos refletir sobre esse chamado especial de Deus, agora no quadro Bons Conselhos. E para falar sobre o tema do nossos Bons Conselhos de hoje, que é vocação sacerdotal, nós vamos conversar com o bispo da Diocese de Oeiras, Dom Edilson Nobre. Dom Edilson, muito obrigada por ter aceito o nosso convite de participar do programa Em Tuas Mãos. De nada, é um prazer estar aqui com vocês. Então, o que a vocação sacerdotal representa para o Senhor? Para mim, a vocação sacerdotal diz muito. Vocação é um chamado, né? A palavra vocação significa chamado. E eu sinto que recebi de fato de Deus o chamado para a missão. A missão que pode ser desenvolvida de muitas formas. Todo batizado ele é chamado para a missão. Mas eu me senti chamado para a missão sacerdotal, o exercício do ministério presbiteral. Então, por quê? Porque eu entendo que o ministério presbiteral ele é importante. O presbítero ele desenvolve um trabalho, uma atividade que ela é indispensável dentro desse processo desse ser igreja, sobretudo na administração dos sacramentos. Como sacerdote, eu preciso levar às pessoas a alegria do Evangelho e eu devo fazer isso e comunicar essa alegria do Evangelho nessa comunicação dos sacramentos, na comunicação do Evangelho, na comunicação da Palavra de Deus. E isso me fascina. Então, desde muito pequeno que eu me senti fascinado pelo sacerdócio e por isso procuro até hoje dar essa resposta a Deus exercendo a minha missão. E a partir de qual momento se ouviu que essa seria a sua vocação, né? A vocação sacerdotal? Desde criança, eu me sentia fascinado. Eu achava bonito quando eu via um padre celebrando. Mas a vida é um processo, tá? Esse encantamento, muitas crianças têm e depois isso passa. Então eu tive uma vida enquanto adolescente, uma vida como qualquer adolescente viveu. Mas muito cedo, ainda na adolescência, cada vez mais essa vontade de ser padre foi ardendo no meu coração. Isso me deixou muito inquieto, porque eu buscava respostas e eu não encontrava. Eu queria saber de Deus e eu ficava com muita raiva de Deus, porque Ele não me dizia se era ou se não era. Tá? A gente fica naquela incerteza. E se eu tomar uma decisão que não vai ser, de fato, a decisão certa? Era essa indagação que estava dentro de mim. Ao mesmo tempo que eu achava que poderia ser um padre, tinha o desejo, mas eu imaginava, e se eu me arrepender lá na frente? E se eu for um padre infeliz? Até que um dia, lendo uma mensagem do padre Zezinho sobre vocação, ele dizia: questionamentos, interrogações, sempre vamos ter. E aí eu vi que a decisão eu que tinha que tomar. Não era Deus que ia agora me tomar pela mão e dizer, você vai. Eu só precisava saber de Deus se eu poderia fazer bem aquilo que eu queria fazer. E eu penso que a partir daí eu me senti mais tranquilo e procurei tomar a minha decisão. Conversei com o padre. Eu sou do Rio Grande do Norte, morava numa cidade chamada João Câmara, a cidade que eu nasci é Touros, sempre no Rio Grande do Norte. Mas em João Câmara foi que eu vivi esse processo. E aí o padre me ajudou nesse discernimento, fui para o seminário, me tornei padre e por isso estou aqui contando a história. E qual conselho que o senhor dá para aqueles que também têm essa vontade, têm esse desejo no coração, mas têm também essa dúvida e esse medo? Superar o medo. Todos nós enfrentamos medos, mas o ser humano que não é capaz de enfrentar os seus medos, ele não vai crescer, não vai evoluir, não vai se realizar. Então superar os medos e saber por que quer. Não pode ser uma aventura. Trata-se de um sentimento que tem que ser muito profundo e de uma tentativa de resposta como missão. Não pode ser o fascínio por causa dos paramentos, por exemplo. Não pode ser aquilo, a razão do meu querer ser padre. Tem que ser, sobretudo, o espírito da missão, a necessidade de comunicar o Evangelho, a consciência de que o mundo precisa conhecer Jesus.
comunicar Cristo às pessoas. Isso deve ser a essência dessa decisão. Isto eu posso fazer como leigo? Sim. E posso fazer como padre. Então, como padre, eu vou fazer tudo isto e aí exercendo especificamente, realizando algumas atividades que são específicas do sacerdote, que é aquele que vai liderar uma comunidade, que é aquele que vai exercer que vai ministrar determinados sacramentos, é aquele que vai orientar os fiéis para que eles possam amadurecer na fé e assim ajudar a comunidade a amadurecer como povo de Deus. Então, o que eu posso dizer para esses jovens? Não tenham medo. É fascinante seguir os caminhos de Jesus. E quando de fato a gente faz isso por amor, a gente sente a recompensa, tanto na proximidade das pessoas, como também por saber que estamos colaborando com um projeto tão grandioso, ajudando a construir o reino de Deus. E como o sacerdote deve compreender a sua missão em meio aos desafios, da atualidade? Bom, o sacerdote tem que ter clareza. Nós estamos no mundo. Eu não fui escolhido para ser padre fora dessa realidade, desse mundo em que eu vivo. Então, por estar no mundo, os desafios aparecem. Porque não tem ninguém pronto, porque às vezes faltam operários para a messe, porque estamos num mundo cheio de conflitos, porque estamos num mundo que tem a fome, porque estamos num mundo que tem a violência, porque estamos num mundo que tem as disparidades sociais, os desníveis sociais, e é dentro desta realidade que eu vou exercer o meu ministério. Inclusive, devo ser, para este mundo, um sinal de esperança. Na hora que o sacerdote entende desta forma, então, nem ele vai temer os desafios e, pelo contrário, encara os desafios e ajuda também a comunidade a superar os desafios que ela vivencia. E de que forma o padre vive a entrega a Deus, ao serviço também do próximo, do irmão? Bom, como é que a gente se realiza? Para mim, o mais bonito da vocação sacerdotal é que a gente não está em função da gente mesmo. A nossa realização é saber que a gente pode fazer algo pelos demais. E isso é gratificante. Isso é o que eu chamo de fertilidade na missão. Porque o padre não casa, então, mas ele tem que ter uma vida fértil. Então a fertilidade na missão é exatamente você saber que do trabalho que você realiza, você faz a diferença. No trabalho que você realiza, você ajuda as pessoas. No trabalho que você realiza, você vai se sentindo motivado e impulsionado para provocar a comunidade no serviço comunitário. Então, além da missão do altar, eu preciso, como sacerdote, levar em consideração também as situações adversas que existem no mundo e, ao mesmo tempo, com a comunidade, procurar respostas para essas situações. Então entra aí o lado caritativo. Eu não posso pensar o meu ministério sacerdotal achando que essa parte da caridade é algo dos leigos. Não, isso é a essência da missão. Tanto quanto comunicar a boa nova do Evangelho, tanto quanto dizer que Jesus Cristo é amor. Então, exatamente porque Jesus Cristo é amor, e Ele diz para todos nós que se faz presente na vida do irmão, então eu não posso ficar indiferente àquele que está, por exemplo, passando fome. Então eu preciso estar atento às vicissitudes do mundo. E aí, pela minha vocação, como membro da igreja, com a minha comunidade, a gente procura dar uma resposta e fazer o bem a esta sociedade, porque ela precisa desta presença da igreja e a igreja precisa ser esta servidora à sociedade para que, de fato, assim o Evangelho seja entendido e a missão e a palavra e a pessoa de Jesus também seja melhor compreendida por estas pessoas, por este mundo que às vezes não tem o Evangelho dentro de si. Então, Dom Edilson, muito obrigada por sua participação no programa Em Tuas Mãos. Foi um prazer conversar sobre esse tema, esse assunto tão importante para a nossa igreja. Eu aqui agradeço, muito obrigado. E que Deus abençoe a você nessa missão bonita da comunicação e Deus abençoe aqueles que estão nos acompanhando. Fiquem com Deus.